Quantas histórias existem? 1, 7, 31, 36, 1462 ou 2500? E aí, tudo fantástico com você? Não, eu não fiquei falando aqui números aleatórios na abertura do vídeo. Cada número desse que eu falei trata de uma visão específica sobre as possibilidades de histórias que podem ser contadas para que você possa capturar a atenção do seu leitor e da sua leitora. Isso parte de diferentes visões. Um trata de combinações possíveis de ideias, de enredos. Outros partem de ideias originais que sintetizam pontos-chave que são divididos em diversas tramas. Para isso, a gente cabe destacar que isso é uma discussão bem antiga, a questão de quantas histórias existem, começa mais ou menos na virada do século XIX para cá, e aí a gente vai dar uma passada aqui sobre essas questões, né? Para começar, por exemplo, vou tratar em ordem cronológica, vou tratar por ordem de quantidade de histórias. Então, para falar nisso, por exemplo, em 1947, o Joseph Campbell falou que, na verdade, todas as histórias partem de uma, que é a famosa, a mais famosa que eu vou tratar aqui, que é a do Jornada do Herói, do monomito, né? Que, ao contrário do apedrejamento que a Jornada do Herói sofre hoje em dia, principalmente em cursos de escrita criativa, porque é uma fórmula que acaba reduzindo o escritor, é uma fórmula. Não, nada disso. Na verdade, a Jornada do Herói, ela é efetiva porque ela responde diretamente a anseios do nosso inconsciente. Ela está aí porque ela funciona. Veja bem aí o sucesso, quem pode negar isso são todos os filmes da Marvel, os filmes da Pixar e também a Disney / Star Wars, né, que fazem a alegria aí da sempre renovação aí da Jornada do Herói. O fato é que ela segue um procedimento, mas ao mesmo tempo também a questão de saber trabalhar, como é que você pode inovar os passos apresentados pelo Campbell na criação de histórias que apague as costuras justamente desses passos da jornada, tá? Passando também o Joseph Campbell, o próximo número que chama atenção é a questão de 7. 7 histórias, são as histórias propostas pelo Christopher Booker, onde a gente vai ver que ele coloca que todas as histórias partem de apenas 7 ideias principais. Essa ideia ele apresentou no livro The 7 Basic Plots, Why We Tell Stories, de 2004. E depois das 7 histórias do Booker, o que a gente tem são as 31 funções propostas pelo Vladimir Prop em sua obra A Morfologia dos Contos de Fadas, A Morfologia do Conto Maravilhoso, em algumas traduções, de 1928, onde o Prop ele faz uma pesquisa a partir do mapeamento de 100 contos folclóricos russos, e a partir daí ele consegue listar 31 funções onde você consegue observar bem essa estrutura que guarda muitas semelhanças com a própria Jornada do Herói do Joseph Campbell, né? Também esse é outro trabalho que vale a pena, esse é uma obra que você consegue encontrar com facilidade por aí. Depois de 31, a gente tem 36. Existem 36 situações dramáticas, segundo o escritor francês George Poulty. Dessas visões apresentadas aqui, essa do George Poulty é a mais antiga, porque ela remonta desde 1895, onde esse escritor francês ele fez uma análise de obras desde a antiguidade, passando também por obras da literatura francesa. E aí que ele saiu nesse número de 36. Depois a gente vai ter, além de 36 histórias, a gente dá um salto para 1462. 1462 é o número que o escritor de romances Dime, já falei de romances Dime na série Puppet Pop, onde a gente vai ter essa apresentação de uma estrutura de 1462 possíveis plots. Lembrando que o William Cook ele escrevia freneticamente essa literatura que deu origem à ficção pulp, então ele precisava de fato ter diferentes estruturas para poder criar. Essa obra, inclusive, que é chamada Ploto, eu vou deixar aqui embaixo para você baixar em PDF, é uma obra que está em domínio público, então vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para o Ploto do William Cook, para você poder também ter suas ideias na hora de escrever. E independente se você quer usar 1, 7, 31, 36, 1462 ou 2500, você pode escrever a sua história no curso Como Criar Histórias que Vendem. Olha aí embaixo o link na descrição
descrição desse vídeo. Lá você vai aprender a escrever história do zero, independente se você nunca escreveu nada ou se você já escreve, até o final, sempre buscando não apenas escrever a sua história, mas também como fazer com que ela chegue ao seu público, como que essa mesma história pode trazer reconhecimento pelo esforço que você empreendeu nesse processo de criação da sua narrativa, beleza? Como que as histórias que vendem, tá aí embaixo no link para você. E aí, qual é a estrutura de 2.500 histórias? Essa é uma estrutura que foi apresentada, é o resultado de uma longa pesquisa apresentada no chamado Arner-Thompson-Ulter Index, que é o produto de uma série de revisões e expansões iniciada em 1910 pelo folclorista finlandês Ant Arner, que depois foi traduzida para o inglês e expandida pelo folclorista americano Sid Thompson no final dos anos 20 e depois revisada e expandida pelo folclorista alemão Hans-Jörg Utter. Também conhecida como ATU Index, o que a gente tem aqui são os motivos chaves da literatura de contos de fadas. Toda essa pesquisa resultou em 6 volumes que foram publicados em 1932, que com o título Motive Index of Folk Literature, e que traz todos os possíveis temas que fazem parte desse universo dos contos de fadas, contos folclóricos, da fantasia em geral. E para exemplificar essa visão das histórias básicas, vamos ver aqui em pouco mais de detalhes essa visão do Christopher Booker, apresentado aí nas 7 histórias básicas. Eu fiz inclusive um post sobre isso lá no Instagram do Fantástico Cursos, fica o convite para você conhecer também, @FantásticoCursos, onde lá eu fui mostrando cada um desses 7 passos. Vou dar uma resumida aqui. Que passos são esses? Superar o monstro, onde, como o próprio nome já está dizendo, a gente tem a clássica história da busca do herói e da heroína em derrotar alguma entidade, alguma criatura, alguma força do mal que desestabiliza a estrutura da sua sociedade, e justamente a estrutura foca nessa busca de superar o monstro, derrotá-lo ou então destruí-lo de forma que a ordem possa ser estabelecida. E aí a gente vai desde a antiguidade, na mitologia grega, como Teseu contra o Minotauro, ou na literatura anglo-saxônica, com Beowulf, passando por romances vitorianos como Drácula, ou ainda no cenário vitoriano, falar de Guerra dos Mundos, para também citar um caso de ficção científica. Ou seja, a gente tem aqui diferentes visões. A segunda história, na visão do Booker, é da miséria e a riqueza, que tem muito apelo na sociedade americana por conta do foco no individualismo que faz parte da cultura americana, né? E aí a gente vai ter aqui a clássica história de um indivíduo, de um herói, de uma heroína que sai do nada para o tudo, né? Então aqui vai desde exemplos da Cinderela, para citar o caso de contos de fadas, da Cinderela, ou então contos ligados à tradição das Mil e Uma Noites, como Aladim, ou ainda clássicos da literatura, como Grandes Esperanças e Jane Eyre. A terceira história, uma das mais conhecidas da fantasia, é A Busca, onde, como o próprio nome já está dizendo, a gente tem o deslocamento do herói e da heroína em busca de algum objeto, de alguém que faça com que a sua jornada tenha sentido. Aqui, principalmente, o mais importante são os desafios, os obstáculos e a transformação que o herói vai sofrer nesse processo de deslocamento. E aí a gente tem o Senhor dos Anéis, também a gente pode citar As Minas do Rei Salomão, ou ainda Percy Jackson e o Ladrão de Raios. A quarta história fundamental é Viagem e Retorno, que no primeiro momento parece muito conectado com o anterior da busca, mas aqui o foco é principalmente na mudança que a viagem provoca no herói e na heroína, e principalmente como isso vai afetar o seu retorno para casa, como isso vai acabar fazendo com que ele adquirir uma nova visão sobre a vida, sobre seus valores e sobre o seu próprio lar. Isso a gente pode ver no Mágico de Oz, onde a Dorothy descobre que não há lugar como lá, ou ainda em A Odisseia, em que Ulisses tem que descobrir o lugar dele em relação aos deuses para poder voltar para casa, ou As Viagens de Gulliver, em que o Gulliver adquire uma nova visão em relação aos seres humanos, aos ingleses, quando ele retorna para casa após as suas viagens. O quinto ponto é a comédia. Comédia aqui a gente está falando de tapa na cara, de
torta no rosto, nada disso. Aqui a gente está falando de comédias nesse sentido de troca de identidades, de mal-entendidos por causa de alguma informação, de confusão gerada por causa desses eventos, né? Então, aqui a gente pega bem essa tradição do William Shakespeare, em, por exemplo, Sonho de uma Noite de Verão, ou então Noite de Reis, ou então obras recentes como Quatro Casamentos e um Funeral e o Diário de Bridget Jones. O sexto é a Tragédia, sexta história pelo Christopher Booker. Tragédia, lembremos, é uma das mais antigas também expressões da humanidade, onde o que a gente tem é justamente como uma falha, a flaw, uma falha na personalidade, no caráter do herói e da heroína é o ponto que vai provocar a sua queda. Na tragédia a gente vai ter justamente esse trabalho em obras como, por exemplo, o Hamlet, ou o Otelo, onde a gente tem tanto indecisão quanto ciúme como elementos que vão provocar queda nos heróis, ou em Édipo Rei, ou então, para sair do universo do teatro, citar aqui o caso do Retrato de Dorian Gray, ainda um caso mais recente ainda, o Breaking Bad. E o sétimo ponto é o Renascimento, que a gente pode encarar como se fosse uma tragédia ao contrário, onde a gente vê o herói saindo do fundo do poço e surgindo como um ser mais aprimorado. Ele tem que se tornar melhor para poder renascer. E aí nós temos casos diversos como o Conto de Natal, do Charles Dickens, ou ainda o Conto de Fadas, A Bela e a Fera, ou ainda Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Chama a atenção aqui, no caso dessa teoria do Christopher Booker, essa ligação das 7 histórias com a própria relação do indivíduo, do ego do indivíduo em relação ao mundo. Todas essas 7 histórias básicas se conectam com aspectos necessários da jornada da nossa existência. Lembrando a você, para não esquecer de baixar gratuitamente o livro Pluto, do William Wallace Cook, aí embaixo, que traz 1462 ideias para a sua história. Agradeço a você pela sua paciência aqui mais esse vídeo. Obrigado pela sua presença. Até a próxima.